Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Convertalha, a prosa cada vez mais fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui hoje. CPFR e colaboração na vida real. Vamos refletir juntos? O Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, ou conhecidamente CPFR, é um conceito relacionado ao planejamento colaborativo e corresponde a um processo no qual a manufatura e o comércio compartilham informações coletadas nos pontos de vendas para trabalharem conjuntamente. Atualmente, o tema colaboração tem ganho notória evidência na relação entre as empresas. Contudo, o CPFR foi usado inicialmente em 1995 pela Walmart em conjunto com Procter Gamble e foi uma base também com a Heineken e Coca-Cola. Logicamente, o conceito sofreu evoluções, mas a sua base conceitual persiste até os dias de hoje. Os varejistas ou atacadistas e seus fornecedores trabalham juntos para aumentar as vendas e reduzir os custos. Alcançar um ou ambos os objetivos demandam fazer melhorias em supply chain. Mesmo pequenas melhorias implantadas na cadeia podem significar enormes benefícios. As informações compartilhadas entre as partes direcionam os planos de produção e de abastecimento, o que possibilita a eliminação de discrepâncias que eventualmente possam ocorrer. Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa Convertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o José Altschuler. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o José Altschuler, uma pessoa que tem uma baita de uma experiência, principalmente em supply chain. Meu caro Altschuler, seja bem-vindo à Prosa Convertalha. Obrigado, Bertalha. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou seu fã, não estou puxando o saco, não, sou seu fã. Vou te falar um briefing um pouco do meu currículo, mas eu recomendo o seu livro para os meus alunos. E é importante, antes de nos conhecermos, já conhecia o seu material, a sua expertise, e ele é muito bem-vindo, né? Então, eu sou o Altschuler, eu me formei em engenharia eletrônica, trabalhei por 10 anos na área, depois fui empresário, fui para a Itália, comprei máquinas de meia, fiquei 10 anos com uma fábrica de meia, bastante interessante. E nos últimos 20 anos eu entrei para a logística, uma área muito prazerosa. Trabalhei no Walmart praticamente esse tempo todo. Sou casado, tenho filhos, tenho netos, gosto bastante de viajar, sou muito curioso, tenho paixão por que faço. Me especializei em finanças também, de paixão, tá no sangue, negociar, fazer o trabalho colaborativo, gosto de pessoas. Então, acho que isso aqui é tudo um pouquinho do que nós vamos conversar hoje nesse processo de CPFR, que é um processo colaborativo junto a fornecedores e indústrias. Então, praticamente essa bagagem que eu vivi trabalhando com transportes, com reabastecimento, com área de importação, tudo isso me deu uma experiência muito boa que eu vou trazer para vocês a nível de agregar conhecimentos mesmo e fazer uma troca de conversa. Que bacana, Altschuler. Eu vou te chamar de Altschuler, né? Embora o nome para mim seja um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir, com certeza, o meu caro. Altschuler, vamos desbravar, mas antes de desbravar, eu queria convidar as pessoas aí a se inscreverem no canal, a botar um joinha para o Altschuler, né? E acionar o sininho para serem notificados sobre as novas prosas, porque nós já temos aí mais de 500 prosas para o pessoal assistir à vontade, todas elas de alguma maneira relacionadas aí com o mundo corporativo. E aqui nós falamos de supply chain, de tecnologia, nós falamos de liderança, nós falamos de finanças. Altschuler, tecnologia da informação, principalmente a parte de mundo digital, já que o pessoal tem uma preocupação muito grande com transformação digital. Mas hoje nós vamos falar sobre colaboração, meu caro. E aí eu gostaria que você já contextualizasse o tema, já falasse para a gente quais são os objetivos aí do famigerado CPFR, você que tem uma baita de uma experiência, Altschuler.
Eu vou colocar uma pequena introdução antes. Hoje, a gente, na logística, nós somos conhecedores, ou quem está entrando na logística, costuma escutar uma sopa de letrinhas muito grande. A gente escuta falar de DRP, WMS, TMS, SNOP, são tantas ideais, são tantas letras, e basicamente a gente fala de sistemas, de tecnologia, né? Então, muitas das pessoas que vêm conversar com você, elas desenvolvem o tema ao longo da tecnologia que ela está aí disponível, né? A nosso CPFR existe tecnologia também, mas agora nós vamos falar de pessoas. Todas as tecnologias que nós somos até agora, elas dependem de pessoas, sejam para parametrizar, sejam para avaliar, para tomar decisões, para acompanhar qualquer uma das ferramentas que você já conversou, já desenvolveu aqui. E a nossa CPFR não é diferente. Tá? O que é um processo colaborativo? É um processo de colaboração vamos pensar inicialmente, entre duas partes. Entre uma indústria, entre um varejo, entre uma indústria e um distribuidor, entre um distribuidor e um varejo. Ou seja, ele conecta duas pontas, uma vendedora e uma compradora. Tá? Troca de informações são necessárias para que se consiga avançar, se consiga evoluir. Em que objetivo? Primeiro, aumentar vendas. É o top line das empresas. Todo mundo quer aumentar a venda. Ponto importante, ter o produto no ponto de venda. Nesse caso, eu vou dar uma sopa de letrinhas também, que chama OSA, On-Shelf Availability. Ou seja, não adianta o produto estar lá no ponto de venda, numa loja, numa drogaria, num posto de gasolina, e não está exposto, não está disponível na gôndola para ser adquirido. Se ele ficar na retaguarda, no backroom das lojas, ele não vai estar visível e não vai ser comprado. Então, muitas vezes a gente acha que está tudo bem lá na ponta, mas não está, porque a gente senta atrás de um computador e as informações que a gente vê são aquelas numéricas e não aquela que fica na ponta, onde as empresas costumam utilizar muito a área de trade, a área de promotores, para, em loco, visualizar se está tudo bem. Né? Objetivos: maximizar margens, melhorar margens. Objetivo número 4, dar velocidade na cadeia de abastecimento. Então, a cadeia de abastecimento ela é complexa. Ela envolve matéria-prima, produto acabado, transportes até o centro de distribuição ou loja direto, conferência, separação, armazenagem. Então, tudo isso, se não tiver muito bem ajustado, ele vai desbalancear e muitas vezes se perde um evento. Eu vou dar um exemplo agora, a indústria, por exemplo, de cosméticos e perfumaria. Né? Ela tem um nível de lançamentos de produtos e um turnover muito grande, que pode chegar a 20%, 30% de produtos ao longo de um ano. Tá? Packs promocionais. Então, se muitas vezes ele escolhe um varejo para fazer uma campanha, e esse varejo não tem velocidade adequada, não tem processos adequados, aqueles 30 dias, por exemplo, os anteriores a esse lançamento, né, ou posteriores, eles vão se perder por N problema, atraso na entrega, divergências de cadastro, pedidos incorretos, quantidades a menores ou a maiores. Então, essa calibração, claro que ela pode ser feita através de sistema, mas a gente faz isso muito através de pessoas, que é o processo colaborativo. Claro que essas pessoas, elas podem entrar num sistema. Nós temos sistemas hoje para fazer forecast, para fazer previsão de vendas, para olhar se o pedido foi atendido, né? Aquele fill rate, aquele OTIF, mas não adianta só olhar. É necessário corrigir, porque os erros eles vão estar ao longo da cadeia inteira, ao longo de todos os processos. Então, as pessoas conversando, o que realmente é difícil, parece simples, elas conseguem resolver isso. E eu estou comentando em todos os níveis. É nível de um analista para um analista, de um gerente para um gerente, e até o alinhamento estratégico com a liderança da empresa. Tá? O que a gente ganha com isso? A gente consegue reduzir estoques,
sempre tem um financeiro querendo melhorar o fluxo de caixa. Aonde que ele olha? Um ponto crítico, né? Então, estoques na cadeia inteira, estoques no CD, estoques no caminhão, que é no pipeline, vamos falar no trânsito, estoque na loja. E aí a gente fala outro termo em inglês, lost sales, ou vendas perdidas. Né? Então, tem um monte de algoritmos aí para calcular quanto que se perdeu. Tá? Mas tudo é informativo, tudo são uma soma de variáveis que vão contextualizar, que vão dar o panorama de como está o cenário entre as empresas, entre os negócios, olhando pela logística. Tá? Reduzir markdowns. Então, é muito complicado você fazer uma campanha, você trazer, muitas vezes, produtos importados para o Natal, ou trazer brinquedos, passar processos de importação que levam meses, e você perder essa sazonalidade. E você simplesmente vender por 20%, 30% do valor correto, porque depois você não tem mais utilidade. Ou guardar ele num depósito, eu já vi bastante isso, e segurar por um ano, esperando a próxima sazonalidade. Quando a gente fala de roupa, quando a gente fala de itens que podem ser perecíveis, vamos falar, não adianta guardar, porque para o próximo ano ele já saiu, aquela cor já saiu de coleção, aquele tamanho da bolinha da árvore de Natal já não é mais aquela, já é de uma outra forma, né? E tudo isso, a gente também tem que entender que as empresas buscam uma redução do custo logístico. Tá? E a redução do custo logístico, ela se dá através de eficiência. Eficiência em todos os processos. Tá? Então, assim, como que a gente hoje consegue ter uma pessoa só nas empresas, estando cada um do seu lado, olhando tudo isso, corrigindo tudo isso e melhorando o desempenho. Tá? Nós podemos melhorar também com esse processo colaborativo o nível de serviço, que a gente chama o SLA. O forecast são análises futuras de demanda de venda, muitas vezes tirando aqueles picos e vales que a gente conhece bastante, que são os outliers. Eu sei que eu estou falando um pouco de palavras em inglês, mas o nosso público é da área, mas os outliers são aquelas pontas que muitas vezes desbalanceiam um algoritmo de reposição. Um ponto, Bertalha, muito importante é que uma indústria quer vender, quer fechar meta, quer terminar o mês. E o varejo, ele quer comprar, ou o próprio distribuidor. Existem negociações comerciais, isso envolve dinheiro, isso envolve verbas, aonde os dois lados entram em negociação. A indústria, ela gosta de ter o produto numa ponta de gôndola, uma ilha, tabloide, né? O varejo tem um gasto para fazer isso, tá? Para fazer exposições novas, para fazer um tabloide, para colocar anúncio na televisão. Então, esse casamento também, muitas vezes, ele é desbalanceado. Ele não é equilibrado. Então, chega no finalzinho do mês, uma indústria pode não ter fechado a cota, quer colocar aí mais 10 carretas, 15 carretas, e pode complicar o varejo, o recebimento, estoque, né? Podem gerar perdas nesse processo. Então, é um canal de comunicação que a gente chama sellout ou sell-in. Então, como é que a gente faz a reposição? Através do que está vendendo lá na loja ou através de uma indústria colocando um pouco mais as suas cotas, né? Então, a gente vê que ao longo do tempo, a reposição está acontecendo pelo sellout, pelo que vende lá na ponta. Por quê? Não adianta comprar e deixar parado, porque tudo isso volta para a indústria em termos de rebaixas de preço, ações promocionais. Essa é uma equação entre a indústria e o varejo bastante interessante, Bertaglia. Que bacana, que contribuição muito legal que você trouxe aí. Esse é um assunto que, inclusive, quando eu estava lá na querida Unilever, eu trabalhava muito, que era o conceito da colaboração. Inclusive, chegamos a fazer alguns projetos, né? Projetos muito, muito interessantes, inclusive com o Walmart e outras redes varejistas. Mas, meu caro, eu gostaria de
desbravar um pouco mais esse conceito, porque não é um negócio fácil. Você começou falando sobre pessoas, e eu gostaria de tocar num tema que é o tema da gestão da mudança, né? Ou seja, o change management requer mudança de mentalidade das pessoas, mas eu gostaria de fazer isso no segundo tempo. Pode ser, Walt Schuller? Vamos nessa? Claro, isso é bastante interessante porque a gente começa a envolver a liderança, envolver a estratégia, e esse é o ponto que a gente vai mostrar como que a gente atinge esses objetivos e essa colaboração. Vamos Maravilha, meu para o caro. intervalo aí. Vamos nessa. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Altschuler, trazendo conceitos extremamente importantes dentro desse contexto do universo de supply chain, falando sobre uma sopinha de letras muito conhecida, muito famosa, muito utilizada, inclusive, e já há muito tempo no mercado. De certa forma, as pessoas hoje falam muito do conceito de colaboração e, logicamente, ao Altschuler, falar de colaboração significa falar de win-win, ou ganha-ganha, e isso passa muito pelo aspecto cultural da empresa, seja ela a indústria, seja ela o varejista, conforme você mencionou aí. Eu gostaria de desbravar um pouquinho esse território, Altioler, falando sobre a mentalidade das pessoas, aspectos culturais, comportamentos nessa relação do CPFR. Vamos aí? Vamos lá, Bertaglia. Obrigado aí, deu para tomar nosso cafezinho aí. E na sequência, eu queria destacar um ponto muito importante: mudança de mentalidade, change management. É muito difícil você sempre colocar um processo novo, tá? As pessoas elas se retraem, elas têm medo, elas têm barreira, que muitas vezes seu emprego pode estar em jogo, erros podem ser apontados, tá? Então, esse processo de errar é humano, é um processo colaborativo. Quando duas pessoas estão lá juntas, elas conseguem entender o melhor e tirar o melhor de cada uma. Então, direto no ponto, processo colaborativo é uma pessoa da indústria trabalhando no varejo. Ou seja, sai alguém fisicamente da indústria e fala: eu vou atender esse varejo, vou estar lá fisicamente, mexendo em sistemas. Como eu falei, sistemas, eles não vão mudar. O que significa isso? Significa que a alta liderança entendeu que é estratégico que essas duas empresas, o varejo, ou a indústria, ou o distribuidor e o varejo, eles se juntem para melhorar os seus resultados. Tá? Por quê? Porque não existe um processo 100% correto. É muito difícil você ter um cadastro atualizado com preços, com packs, com tamanhos, dimensões, você ter o lead time, o tempo de entrega ajustado, você ter mudanças de tabela de preço, que são muitas vezes mensais, até você conseguir as aprovações, demora. Então, uma pessoa estando dentro de um varejo, olhando isso conjuntamente com várias áreas, ela consegue acelerar esse processo. Então, a alta liderança tem que pensar o seguinte: eu quero estreitar esse relacionamento. Para isso, eu preciso de recursos. Não é simples assim. Indústria, traz uma pessoa aqui dentro e vamos começar a trabalhar. Onde essa pessoa vai sentar? Que sistemas essa pessoa vai operar? E aí vem um ponto importante. Os sistemas que a pessoa, vamos dizer, o elemento da indústria vai operar, são sistemas do varejo. O varejo não costuma dar abertura para os seus sistemas para nenhuma pessoa que não é da empresa. Então, quando você tem um elemento da indústria sentado dentro da unidade, dentro da casa do varejo, ele precisa ter acesso a tudo. Precisa ter um login e uma senha. Precisa ser treinado. Precisa ter, como eu falei, o espaço. Precisa ter acesso não só à área de logística, como existem pontos financeiros, pontos comerciais, pontos jurídicos. Tá? Então, ele é um facilitador. E veja a responsabilidade do varejo. Ele está com uma pessoa dentro da casa dele, onde ele tem que fazer a gestão dessa pessoa. Porque 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou um período, ele vai estar como responsável para garantir que essa pessoa tenha plenos acessos a todos os sistemas e possa trafegar, navegar dentro de uma empresa. Fazendo o quê? Se precisar, vai no centro de distribuição olhar a descarga, o descarregamento do caminhão. Se precisar,
vai na área de reabastecimento, vê como é que estão feitas essas agendas dentro de um CD, feito essas reposições de produtos, né? Se o comercial tem alguma barreira para aprovar o contrato, aprovar um produto. Então, não dá para colocar qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa, vamos falar, polivalente, multifuncional, uma capacidade boa analítica e uma capacidade boa de negociação. Então, o sucesso disso está dos dois lados, porque se tem um cadastro errado e o problema está na indústria, ele tem que voltar para a indústria e falar, pô, nós estamos errados aqui, vamos corrigir, porque o varejo não recebe, e vice-versa, né? Então, esse relacionamento, ele se estreita muito. E aí, é bastante interessante. O resultado de empresas, indústrias e varejos que têm esse processo CPFR, essa pessoa lá, muitas empresas chamam de implante, como se você implantasse uma pessoa lá dentro, tem níveis de serviços melhores. Tá? Então, quando você tem uma média de uma empresa, um fill rate de 80%, essas empresas estão com 90%, porque elas corrigiram os seus parâmetros, os seus cadastros, né, todos os seus pontos. E é bastante interessante que a gente vê no mercado premiações. Hoje, as grandes empresas gostam de premiar os seus fornecedores e realmente tiveram melhores margens, tiveram melhores indicadores, tiveram melhores vendas, margens, através de um JBP, de um Joint Business Plan, que é definido uma vez por ano e é acompanhado. Então, não adianta umas duas empresas chegarem lá em cima e falar, vamos fazer isso, vamos aumentar 20% nossas vendas esse ano, vamos cada um colocar tanto de dinheiro no bolso, se lá embaixo está tudo desalinhado. Tá? Então, a gente percebe que em cima, muito bem alinhado, e embaixo, a desenvolver, Bertalha. Acho interessante esse ponto que você trouxe de empresas que premiam fornecedores. Eu, inclusive, já participei de vários desses eventos, onde eu fui convidado para dar palestra, e normalmente eu falo sobre esse aspecto da colaboração, da importância da colaboração e da importância desse relacionamento. Que legal que você trouxe esse aspecto também do planejamento de negócios em conjunto que as empresas fazem. É um aspecto cooperativo, é um aspecto colaborativo. Eu só parei aqui para fazer esse ponto para você, para enfatizar um pouquinho, porque na entrega, né, o pessoal dá lá o seu troféuzinho, né, para o fornecedor, e eu tenho participado com muita alegria de alguns eventos dessa natureza, e até sorteei alguns livros, viu, Altschuler, para a moçada, né, para que participam disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, porque tem um outro aspecto, você falou do Joint Business Plan, né, que é o planejamento conjunto, aí, o acordo entre as partes e tal, mas tem o outro lado, que a partir do momento em que se estabelece esse relacionamento, há uma maior tolerância em relação ao que as empresas estão fazendo e até um melhor desenvolvimento e entendimento de todos os processos. Então, eu gostaria que você seguisse aí na sua toada, se tem alguma metodologia, como é que é isso, Altschuler? Então, existem sistemas, mas os sistemas não vão refletir o que as pessoas vão fazer. Dentro de um sistema, você pode colocar a venda que você projetou, a margem que você projetou, quantas campanhas você vai fazer ao longo de um ano, né? Agora, imagina, já participei de várias reuniões, imagina a estratégia de uma indústria. Vamos pegar uma indústria de chocolate, que ao longo de um ano tem a Copa do Mundo, tem a Olimpíadas, tem eventos de música, e ela vai colocar produtos, e isso é uma estratégia, está guardado as 7 chaves da empresa. E isso faz com que a elasticidade seja muito grande naquele momento do evento, né? Como é que ela vai chegar para um varejo e vai falar, olha, eu tenho uma campanha de chocolate, vou lançar esse chocolate, vai estar na televisão com o ator global no horário nobre, porque se tudo isso vazar, não tem sentido, porque isso é uma estratégia. Então, esse processo colaborativo, ele segue em sigilo até próximos das campanhas do evento, mas existe em alto nível toda essa troca de informações, troca de experiências, que não é só naquele momento do Joint Business Plan. E aí eu vou falar um pouquinho de abrir informações. A gente precisa abrir dados.
Se esse dado não for aberto, não tiver essa informação de venda, de estoque, né, no detalhe dos dois lados, essa colaboração não acontece. A gente volta para ferramentas existentes e ficam números. Né? Então, assim, veja só o grau de confiança, o grau de exigência nessa colaboração, que você trabalha com parceiros que você entende que são parceiros que vão ficar com você por décadas. As empresas, indústrias globais que estão no varejo, elas estão aí por décadas. Algumas fora do país são centenárias. E tudo isso implica em colaborar. Então, ele começa lá em cima, Bertalha, envolve dados, envolve a colaboração de todos os níveis da empresa. É isso. Olha, que legal essa contribuição que você trouxe aí, o Altshuler, muito bacana mesmo. Mas para complementar essa prosa que nós estamos tendo aqui, esse trabalho de colaboração que você mencionou, quais seriam os fatores de sucesso, Altshuler? Bertaglia, bastante importante a gente falar sobre os fatores do sucesso. Eu tenho ministrado aulas, como eu falei no começo, né? Então eu desenhei uma figura baseado na minha experiência, baseado em textos, tá? Mas eu criei essa figura que eu ministro ao final de cada aula. Então, o segredo do sucesso é você planejar, sem dúvida nenhuma, de divulgar essas metas, compartilhar metas, porque metas entrelaçadas, sejam na própria empresa, ou seja, nas duas empresas, ela faz com que pessoas corram através do mesmo caminho, atinjam o mesmo objetivo. Tá? Trabalhar em equipe não só dentro de casa, trabalhar com seu parceiro transportadora, com a indústria, com o varejo, tá? Com a empresa de descarga, todo mundo, a empresa de importação, trabalhe como se fosse uma unidade só e entregue resultados. Tá? Sem resultado, de nada disso vale a pena, porque é um esforço muito grande, é um custo muito grande a gente ter essa disciplina, treinar as pessoas que a gente espera que elas perpetuem por um tempo e possam repetir essas operações com sucesso a cada momento, a cada sazonalidade. Então, assim, imprima velocidade no que você faz, seja consistente, tenha flexibilidade, transparência, tenha credibilidade, conquistar a confiança não é algo que nasce no primeiro minuto, mas ela vem ao longo do tempo. Estabeleça contratos, relações de longo prazo, onde uma burocracia não impeça que os negócios fluam. Estabeleça planos de longo prazo, estabeleça as metas compartilhadas, como eu coloquei, e, principalmente, acompanhe indicadores, controle, porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Que bacana, sensacional. Parabéns por esse material aí. E outra coisa que eu queria entender um pouquinho, Altshuler, muito se fala, principalmente pela perspectiva da colaboração, do VMI, né? Do Vendor Managed Inventory. Inclusive, nós já tivemos prosa aqui sobre ele, mas como que ele se encaixa no que você está falando, Altshuler? Então, VMI é a indústria gerenciando o inventário no varejo, ou um distribuidor gerenciando o inventário no mercado, um varejista pequeno. Né? Para isso, você tem que ter as mesmas ferramentas nos dois lados. Tá? Por quê? Porque essa conexão ela se dá através de informações que vêm da ponta e reposição que acontece pela indústria. Então, uma indústria, ela muitas vezes sabe o que ela tem de disponibilidade para atender, aquilo que ela vai atrasar, aquilo que ela tem que imprimir velocidade, aquilo que não vai dar mesmo. Ela sabe se aquele pedido que veio, o item já saiu de linha, está obsoleto. Então, o que é um VMI? É uma indústria fazendo toda a gestão de reabastecimento de produtos para o varejo. Para o varejo deixar uma indústria reabastecer, imagina o grau de confiança que você tem que ter, o grau de abertura de informações que você tem que ter. Então, isso ainda é uma barreira no Brasil, a gente vê alguns casos onde isso é muito bem aplicado, mas lá fora, nos Estados Unidos, a gente vê isso. Aliás, o cliente tem
a indústria tem na casa dele as mesmas ferramentas que um varejo tem, tá? Então, você não precisa ter aquela equipe gigante dentro do seu varejo para fazer a reposição. Não se preocupa que a indústria faz. Só que a indústria não pode fazer a bel prazer. Ela não pode ir lá empurrar produto, ela não pode colocar estoques excessivos, ela não pode colocar produtos que vão se tornar obsoletos. Ou seja, ela tem uma cobrança muito grande de nível de serviço por parte do varejo para que ela faça corretamente a sua reposição. Isso seria um planejamento colaborativo ainda, onde a indústria agora assume a gestão do estoque. Bacana, bacana. Que legal, Schuller, meu caro amigo, nós estamos aqui com aquele gostinho de quero mais, mas nós estamos encerrando a prosa com o Bertaglia. Gratidão enorme pela sua participação. Eu gostaria que você, aí, o Altschuller, deixasse uma mensagem final, né, e rapidinha para as pessoas que acompanharam aqui a prosa com o Bertaglia. Tá? A mensagem é a mensagem que eu pratico, né, que eu exerço em todas as atividades que eu trabalhei, né? Hoje como professor, hoje como consultor de logística, hoje como representante da Neogrid, vendendo produtos, atendendo canais, seja transparente, seja tolerante a erros, entenda sempre o outro lado, tente se colocar no lugar da outra pessoa, porque mais do que a gente querer vender, querer entregar resultados, querer ser promovido, ter a satisfação pessoal que aquilo está funcionando. Então, eu sou muito tolerante a erros, a gente deixa uma vez, deixa duas, não mais do que duas, Bertaglia, mas a gente tem que ensinar. Então, assim, aprenda e ensine também e nunca faça sozinho. Tá? Maravilha. A mensagem que eu deixaria para esse time, esse grupo. Maravilha, meu caro, fantástica a nossa prosa aqui, ao infinito e além, eu costumo dizer, né, a frase lá do Toy Story, depois nós vamos lá para o Gladiador, onde nós dizemos o seguinte, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Grande abraço, Altschuller, tchau, tchau. Obrigado, sucesso. Ao infinito e... Amém!